Desgosto da vida, suicídio. Questão 943. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido. E a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Nós temos que ter fé em Deus, acreditar no futuro e empenhar nossas forças para trabalharmos não só para as conquistas das coisas materiais necessárias aqui nesta vida, mas também para podermos conquistar algo mais no nosso futuro espiritual que nos espera. E a responsabilidade é de todos nós. Temos que estar sempre procurando alcançar a paz íntima e termos força de vontade para impor-nos nas nossas atividades, naquilo que nos convém agir e fazer para as conquistas que tanto precisamos. Questão 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa uma transgressão desta lei. E aqui já vem falando do suicídio. E hoje está muito em moda suicídio em alguns países que até chocam os outros países onde as pessoas têm uma mentalidade mais espiritualista, mais espiritualizada. É necessário, pois, começarmos a tomar as devidas providências, tomar as devidas atitudes e ações para valorizarmos a vida do ponto de vista espiritualista, acreditando na vida após a morte, acreditando na sequência da vida. Nós vimos em outros estudos anteriores que muitas das vezes a forma com que se educa as crianças leva essa criança, mais tarde na adolescência, na idade adulta e principalmente na senil, a desacreditar totalmente nas coisas espirituais. É necessário começarmos a dar um sentido espiritual para a vida, ter mais espiritualidade, ter mais noção de uma realidade transcendente da vida. Embora existem muitas substâncias que nos intoxicam e nos fazem ver a vida de uma forma muito materializada. Letra A. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. E aí, eles vêm trazendo para a gente aqui outras questões. É importante a gente entender que as doenças elas têm várias classificações, tanto dentro da alopatia quanto dentro da homeopatia. E a homeopatia explica e entende que só fica louco quem tem sífilis. E a tendência ao suicídio é muitas das vezes contaminação por ouro. Temos que ter cuidado com o uso do ouro. Quanto mais nos intoxicarmos com ouro, mais propício ao suicídio a pessoa fica. Então, quando a pessoa já chega à loucura, ele já está fora de si, e aí pode ser considerado que não sabe o que faz. Questão 945. O que se deve pensar de suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Uma dos sintomas principais da pessoa que suicida é quando ele sente que perdeu o brilho da vida. E a gente vai encontrar esse sintoma em ouro metálico, que é um remédio da homeopatia feito a partir do ouro. Então, nós temos que prestar atenção, porque Deus é bom e misericordioso. Portanto, no parágrafo 212 do Organon, Hahnemann deixou claro que o criador dos remédios levou em conta o principal elemento que deve ser observado na doença: a alteração do estado mental, emocional e moral. Então, para se curar uma doença, tem que se observar o sintoma mental, emocional e moral da pessoa que vai pedir ajuda. A pessoa que está com sintoma de suicídio, ele acha que perdeu a vida, o brilho da vida, ele acha que ninguém mais gosta dele, que ele não tem mais esperança, que ele não tem como conseguir as coisas que ele queria conseguir, e acha que assim vai ser o fim. Então, quando a pessoa vai tomar o ouro metálico diluído e dinamizado a partir do 9, ele começa a encontrar novo sentido para a vida. Deus é justo e misericordioso. Sempre vai estar nos dando meios de nos tratar, meio de valorizarmos a vida, meio de valorizarmos
como entendemos a vida. Cada um tem a sua predisposição, tem todo um conjunto de situações que precisa ser vista, precisa ser avaliada. Certo? Então, entendamos isso. E em regiões que tem muito suicídio, é onde tem muita mina de ouro. O lençol freático, então a água que está embaixo da terra, quando vem para as minas, vai estar contaminada com a energia do ouro. Nessas regiões, tem muito suicídio. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses detalhes para poder ajudar melhor. Não adianta a gente chegar para uma pessoa que tem sintoma do áuron e ficar falando de valorização da vida. Lógico que é importante falar isso. Mas se ele não toma o áuron metálico, diluído, dinamizado, ele vai continuar tendo aquelas predisposições e até correndo risco de fazer mesmo. Por isso, temos que procurar orientar, mas também temos que saber tratar. Hoje fala-se muito em remédios psiquiátricos para as pessoas que estão com essa disposição. Tudo bem, não vou entrar nesse mérito, nem a minha área para eu falar. Só estou citando um exemplo. Portanto, a gente está mostrando que na homeopatia existe uma solução bem mais prática. Nós vimos uma menina que tentou suicídio e falou com a tia dela assim, é só me desamarrar dessa cama que eu vou dar fim à minha vida. Ela falou, não, tudo bem. E pegou, ela estava com os braços amarrados na cama, ela pingou o remédio na boca da menina e sentou lá do lado, ficou tranquilamente esperando terminar o horário da visita. E a menina, quando foi daí 10 minutos que tinha tomado o remédio, falou, tia, que estupidez que eu fiz. Falou, agora você toma a segunda dose. Aí tomou, conversou com a enfermeira, deixou o remédio lá para ela tomar, e a menina saiu dali, conforme ela cheia de alegria, cheia de vida, conforme antes, e incentivando os amigos dela, que ela conhecia vários que tinham essa tendência, a valorizar a vida e a tomar homeopatia. Então, nós temos que saber que o impulso moral, uma boa conversa, uma boa noção do evangelho vai evitar que a pessoa suicida. Mas, em contraparte, ele vai desenvolver uma série de doenças. Problema de vista, problema de audição, uma série de problemas inerentes ao sintoma do áuron metálico que ele tem. Então, né, tem a parte da doença no mental e tem a parte da doença no físico. Se sai do mental, vai para o físico. Se sai do físico, vai para o mental. Certo? Nós temos vários links falando de homeopatia, explicando isso aí mais em detalhe. É uma responsabilidade que a gente tem de moralizar, falar do evangelho, mostrar as consequências do suicídio na vida espiritual, mas nós temos espírita que, mesmo sabendo disso, suicidam. Porque quando a pessoa tem um sintoma do áuron, é um impulso fortíssimo para ele suicidar. Por isso que nós temos que prestar atenção, nós temos que ajudar. Questão 946. E do suicídio, cujo fim é fugir, aquele que o comete às misérias e às decepções deste mundo? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde cruel vacuidade dessas palavras. E a gente, voltando aqui na primeira parte do texto, ele fala que as tribulações da vida são provas ou expiações. Conforme nós explicamos na questão anterior, as pessoas contaminadas com ouro, quando eles perdem aquilo que fazia o sentido do brilho da vida, eles entram em um processo de autopunição, de tristeza, de angústia, que os leva a passar por grandes problemas íntimos, por grande dificuldade interior. É isso que vai acabar, com o decorrer do tempo, levá-los a um suicídio direto ou indireto. E existem muitas outras formas de suicídio indireta, mas no final, talvez, já estiver falando, a gente vai comentando, vai mostrando o que é um suicídio indireto, ou a gente faz essa abordagem no final. Mas a gente vai vendo que as pessoas, quando não sabem suportar os reveses da vida, eles vão ter tendência a suicidar. Mas os reveses da vida faz a gente se sentir áuron, na linguagem homeopática, que é se sentir que perdeu o brilho, que perdeu a sua potencialidade. E aí, então nós temos que procurar
enxergar os fatos e os dados por um outro ângulo, por uma outra forma de pensar e de enxergar os valores da vida. Letra A. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Esses, ai deles, responderão como por um assassínio. Então, quando a pessoa ou o espírito influi o outro para suicidar, ele responde conjuntamente, só que não como suicídio, mas como assassinato. E aí vai responder perante o Tribunal da Justiça Divina. Adquiriu karma para suicidar-se mais à frente ou em outra encarnação, ou passar por punições, tal qual de um assassino. Aí a gente vai ver aquelas penas, Joãozinho estava num lugar totalmente diferente onde aconteceu um assassinato, mas falando, foi fulano. E até que ele consiga provar, ele passa lá 10, cumpre metade de uma pena que deveria cumprir. Aí ele sai, ou ele foi preso injustamente. Entenderam o sentido que dá para a doutrina espírita? Injustamente? Ou está cumprindo uma pena de alguma coisa, de alguma falha que ele teve em vida passada? Temos que repensar. Nós somos treinados a pensar aqui e agora. Tem uma pessoa conhecida minha que falava assim, eu quero saber desse corpo aqui, o que esse corpo fez para merecer tanta infelicidade. Mas esse corpo aqui é o reflexo de um espírito que viveu antes. Que o meu espírito é eterno, a vida é eterna. E como o meu espírito viveu antes, esse corpo aqui está envolto por esse espírito, que arca com as consequências do passado. Certo? Questão 947. Pode ser considerado suicida aquele que abraços com a maior penúria se deixa morrer de fome? É um suicídio, mas os que foram causa ou o que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, que lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho, quero dizer. Ora, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que coraria de dever a existência, o trabalho de suas mãos, e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam de sua posição social. A questão orgulho aqui seria hoje, no termo de hoje, mais arrogância. Orgulho, no sentido etimológico da palavra hoje, tem um sentido diferente daquilo que o Kardec quer colocar aqui no texto, que seria arrogância. A prepotência da pessoa se achar numa posição que ele não tem. Mas nós vamos ver aqui a pessoa se deixar morrer de fome. Nós vimos uma matéria há tempos de um certo país, onde os velhos ou os idosos, ao se aposentarem, veem o seu salário cair drasticamente e continuar caindo ano após ano. Tem a inflação que deveria corrigi-los, mas o sistema que foi montado, a forma, a estrutura econômica do país, faz com que esses aposentados recebam cada vez menos. E aí eles ficam ou compram remédio ou compram comida. E alguns deles não podem pagar o condomínio, não podem pagar o aluguel, e assim eles vão morrendo literalmente à míngua. Numa idade que eles já estão necessitados do amparo social, precisando do amparo do Estado, porque eles trabalharam. Ou seja, é uma situação muito delicada. Portanto, na hora que a gente vai falar hoje no suicídio, com a estrutura social que já existiu e que depois alguns países desfizeram para implementar uma outra, a gente tem que ter muito cuidado e repensar muito bem. Temos que repensar muito bem. Portanto, não temos que acusar ninguém, temos que ajudar a resgatar esses espíritos. E não adianta vir com teorias mirabolantes. Temos que ter amor e compaixão. Se Maria, mãe de Jesus, desce aos vales dos suicidas, sem julgar ninguém, mas orando e amando para socorrer e amparar, nós também devemos orar e procurar amparar. E aqui ele coloca um detalhe bem importante no início. Ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Então, aqueles que estão abusando do poder econômico, abusando da posição que tem e negligenciando aquele que precisa de apoio, precisa de ajuda, são muito mais culpados.
Então, se a Terra está passando por um processo de regeneração, espíritos insensíveis, egoístas e extremamente materialistas são aqueles que são candidatos ao convite da partida. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim que precisais dele? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Nós temos que procurar valorizar a vida, ter a humildade de suportar os reveses da vida e termos força para lutarmos contra certas situações, para lutarmos contra certas adversidades. Logicamente que cada um passa por aquilo que faz jus, dentro do processo de tomada de experiência, tomada de consciência, para se aprimorar, para se aperfeiçoar. Todos nós precisamos, então, procurar entender e aprender que todos seremos responsabilizados pelos nossos atos. Aquele que suicida será responsabilizado pelo ato de suicidar, mas aquele que deixou de tomar as atitudes cabíveis para evitar o suicídio ou tomou as atitudes que levam as pessoas a suicidarem, também serão responsabilizados. Portanto, nós temos que entender aqui que existe um conjunto de fatores que não é julgar simplesmente aquele que suicidou, mas todas as situações que tem em torno. E quem pode julgar isso são os espíritos superiores, são aqueles espíritos perfeitos. O problema é a culpa que carregamos e as lesões que criamos em nossa estrutura perispiritual. Por isso, quem vai definir os caminhos que devemos tomar, a postura que devemos envergar dali para frente, são espíritos superiores. Nós não devemos condenar nem julgar, mas sempre orarmos por aqueles que suicidaram, sempre orarmos por aqueles que querem suicidar e, quando pudermos ajudar, ajudar. Mas o foco, o ponto principal é combater o materialismo e o egoísmo. A ganância, a ambição, eu chamo de vogai, vaidade, orgulho, ganância, ambição, intransigência e incredulidade. Isso tem que ser combatido na sociedade humana. Questão 948. É tão reprovável como que tem por causa do desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se dele sofrer as consequências. Deus, que julga, pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Deus, que no caso é representado pelos espíritos superiores, que são aqueles ministros dele para avaliar caso a caso, tem 1001 mecanismos de fazer as avaliações dos casos. Mas vamos ver o Japão, que tem como cultura, se você comete um ato de muita vergonha, deve suicidar. Então, na cultura deles, eles agem assim. E como nós vamos conversar com um espírito suicida japonês nos mesmos termos de um ocidental? Não dá, porque tem um fator cultural. E então, como nós estamos encarnados e temos uma pequena visão de uma pequena fração dos fatos, oremos a Deus e peçamos a Deus misericórdia, bênçãos de amor, bênçãos de paz, bênçãos de fraternidade. Procuremos, pois, trabalhar intimamente pelo bem que devemos fazer, pelo amor que devemos ter uns pelos outros. E a partir daí, então, termos as melhores condições de agir e trabalhar intimamente por fazermos o bem, por fazermos o melhor e conquistarmos a nós mesmos. Questão 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta, entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver esses suicídios. Então, tudo que acontece tem um preconceito social, tem um hábito cultural e outras situações. Então, teve um caso de suicídio que de vez em quando relata assim nas mídias,
de um senhor que era dono de uma fábrica e estava dando tudo errado, não conseguia vender os seus produtos, ele estava muito mal financeiramente. E ele suicida. 40 dias depois, o governo tem que encomendar farda e faz uma grande encomenda. E essa encomenda paga todas as dívidas, faz a fábrica crescer. E o dia que ele chega lá para visitar a fábrica, bem depois, em espírito, ele fica sabendo das situações que ocorrem. Só que os familiares tinham um grande amor por ele, um grande apreço por ele. E isso fez com que ele fosse atendido, resgatado antes. Então nós temos que ter paciência e resignação sempre. Ter coragem de enfrentar as adversidades. Buscar ajuda de um profissional que possa nos ajudar. Certo? Então busque o apoio psicológico de um psicólogo, de um psiquiatra, mas busque o apoio da homeopatia, que vai te tirar daquela tendência, daquele pensamento suicida. Vamos buscar força espiritual e vamos buscar apoio da ciência da Terra, porque nada aqui que existe é por acaso. Tudo está aqui para nos impulsionar, para nos ajudar. Aquele que tira de si mesmo a vida, para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-los durante a vida corpórea. Deus, geralmente, é menos inexorável do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e atende à reparação. O suicídio nada repara. Precisamos ter coragem de enfrentar as adversidades. Ter coragem de suportar as adversidades. Ter coragem de caminhar passo a passo no sentido de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos. Confiar em Deus sempre. E lembrar que os homens são falhos e muitas das situações que nos acontecem aqui na vida é para repararmos erros do passado distante. Questão 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem e mais cedo estará de lá chegar, pois matando-se retarda sua entrada no mundo melhor e terá que pedir lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Portanto, se você quer ter uma vida melhor, seja humilde, domine a sua arrogância, seus ímpetos, procure ser fiel a Deus, respeitar as regras da vida e trabalhar pelo bem. Aí você vai ter uma vida melhor. O suicídio vai criar empecilhos enormes para a sua chegada. Teve uma vez, eu vi uma matéria, que em um determinado país, as crianças, ao ouvirem falar da reencarnação, e como muitas pessoas falavam que o país deles era muito ruim, eles resolveram suicidar para ir para um país melhor. Não conheciam essa verdade. Tem que esclarecer as pessoas, quando se esclarece a reencarnação, que o respeito à vida é fundamental para se conquistar uma melhor vida depois ou estar em outro lugar depois. E, na realidade, o país deles não era tão ruim como se parecia. Era um processo de obsessão, um processo de informações tortas que leva as pessoas a tomarem medidas contra si mesmo. Questão 951. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime, conforme a intenção. E, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio, mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado. Se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício. E não raro, quem o faz oculta um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Uma pessoa está se afogando. Você não sabe nadar direito e pula para salvar. Se você pula para salvar no intento, vou tentar ajudar de qualquer maneira para a pessoa não se afogar, é uma situação. Agora, se você fala, eu vou pular porque eu vou morrer afogado também, pelo menos eu vou estar ajudando a ele. Só o fato de você pensar que pelo menos você está ajudando o outro,
você está se complicando. Então, nessa hora, você tem que ter toda a prudência e usar de outros mecanismos para poder ajudar. Então, nós temos que ter cuidado. E o fato de não saber nadar e se colocar numa posição de risco, também você está se colocando numa linha de suicídio indireto. Temos que ter muito cuidado para não tomarmos atitudes precipitadas. Outro exemplo, tem um acidente na estrada. Um caminhão é inflamável. Aí você sai correndo, não observa que está inflamável, que o produto do caminhão é inflamável, sai correndo para tentar ajudar a pessoa, e explode, você morre. Então você saiu para ajudar aquele ali. Agora você viu que era inflamável, você está correndo risco porque você quer. Então existem várias variáveis, várias situações que nós temos que ter o devido cuidado ao tomarmos a decisão A, B ou C. O importante dessa questão também é de não ter a intenção de se matar. Você quer ajudar o outro, você tem a questão de ter risco de perder a vida, de desencarnar, mas você não tem intenção de morrer. Você não tem vontade de morrer. E quando a pessoa está instruída de que você viu um caminhão-tanque com líquido inflamável tendo sofrido um acidente, se você tem instrução que você tem que ficar o mais longe possível, porque ele corre o risco de pegar fogo e explodir, e você tinha informação antes. Entendeu? Que tem um monte de nuances. Essas nuances que nós temos que avaliar. Então, nós temos que ter informação. E a gente tem que saber ficar longe de certas situações de perigo, porque não há necessidade da gente correr certos riscos. Mas também temos que saber ajudar. Outra coisa, tá lá, velocidade máxima, 110 km. Aí você está 140. Se você bate em alguém, você foi suicida e assassino ao mesmo tempo. Então nós temos que ter um monte de situações para a gente agir com o devido respeito à vida e às leis dos homens. Todo sacrifício que o homem faça à custa de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno, a que maior apreço dá o homem, não comete atentado ou que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Se você trabalha o dia todo e à noite vai ficar até mais tarde fazendo bem pelo próximo, conforme fazia o Chico, e ainda viveu 92 anos, estava aquele caquinho, mas ele estava ali. Sempre pronto para ajudar as pessoas, sempre ali, sabendo que as pessoas queriam vê-lo, queriam tocá-lo, e lá estava o Chico. Então, isso ali é um ato de sublime amor. Portanto, em vez dele se desgastar, ele teve uma vida mais longeva. Então, a questão de fazer o bem, ela suscita outras formulações energéticas que nós temos que prestar atenção. Cumpre um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se a sua vida não será mais útil do que a sua morte. Então, temos que saber sacrificar, mas temos que saber botar na balança a vida e a morte nossa na hora de fazer aquele ato. Como o caso do caminhão de produtos inflamáveis acidentado, como o ato de um afogamento. Tudo nós temos que refletir a utilidade da vida e o perigo da morte. Questão 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém é que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? É um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. A pessoa tem um problema cardíaco e vai assistir um jogo de futebol no estádio, tudo bem? Chega lá, se exalta, deixa suas emoções chegar a um ápice, infarto e morre. Muito comum nos dias de hoje. E isso, então, você tinha que saber se conter. Você perdeu lá 1 ano de vida, 5 anos de vida, é importante para você. É um suicídio indireto e, principalmente, um desrespeito às leis divinas.
E é assim mesmo. Nós temos que valorizar a nossa vida. Nós temos que saber que temos que nos conter diante de determinadas situações, diante de determinados fatos. Letra A. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Aquele que o faz instantaneamente há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem de loucura. O outro será muito mais punido por isso, que as penas são proporcionais, sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Então, deixa eu voltar aqui na outra questão. Que comete suicídio um homem que perece vítima de paixões. E aqui eu entendi que a pessoa não foi para um suicídio direto, ele foi para um suicídio indireto, porque ele tinha um problema de saúde e, por causa disso, ele se deixou levar para aquelas emoções fortes e acabou infartando. Então, aqui seria um suicídio indireto. A pergunta que ele está fazendo aqui no caso é aquela pessoa que era perdidamente apaixonado por uma jovem, essa jovem casa com outro, então ele suicida. Certo? Aí ele é duplamente culpado. Ele não se dominou as paixões e cometeu um ato de desrespeito ao outro e a si mesmo. E pior quando deixa o bilhete. Estou me suicidando porque fulana fez isso comigo. Ela não fez isso com ela. Ele está fazendo consigo mesmo por não saber respeitar as regras e as leis divinas. Tá certo? Mas o exemplo que eu citei aqui anterior foi um exemplo de suicídio indireto. E aqui, ele está colocando assim, a pessoa que tomou uma deliberação de suicidar devido a uma grande paixão e uma pessoa que tomou a deliberação de suicidar por um impulso. Então, aquele que pensou lá, que escreveu o bilhete, ele vai ser mais culpado, escrevendo ou não o bilhete, mas ele teve um tempo de pensar naquilo ali, vai ser mais culpado do que aquele que suicidou pelo impulso. Mas lembremos que sempre que a pessoa pensa em suicídio, ele tem um sintoma de auro metálico. Ele precisa tomar auro metálico. Certo? E no caso a gente associa acônito, que tem medo da morte, auro metálico, que tem os impulsos suicidas, e epasufo, que são os espíritos brigões, turrentos, que gostam de provocar perturbações nos outros. Aí se equilibra as forças que estão em torno da pessoa. Sempre bom podermos ajudar. Questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpado de se abreviar de alguns instantes seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? Nós temos que ter muito cuidado, muita paciência para nos portar bem diante da vida. Vejamos. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Aí a pessoa está numa determinada situação muito difícil. Numa guerra ele se vê encurralado e ele sabe se ele for aprisionado pelo exército inimigo, ele vai estar em situação difícil. Aí ele suicida. Nesse caso, já aconteceu, e o país daquele que suicidou nesse momento lhe deu várias honras pós-mortem pelo ato de coragem de não se deixar ser pego naquele momento pelos adversários, porque traria problemas para toda a equipe. Certo? É uma situação. A outra pessoa tem uma doença que sabe que dali para frente ele vai passar por grandes reveses, por grande sofrimento. Então ele não quer passar, ele prefere o suicídio. Aí ele está dando um termo à vida dele em condições adversas e com isso ele está colocando um conjunto de situações, um conjunto de valores contra ou a favor dele. Então, a pessoa está naquele momento de sofrimento, ele peça a Deus para aliviar seu sofrimento, peça a Deus para antecipar sua morte se for possível, mas ele não pode dar fim à sua vida. E as pessoas que fazem isso? Tenhamos compaixão, oremos por eles. Mas nós temos que orientar as pessoas a não fazerem.
Então vai existir mil e uma forma da pessoa sobressair das dificuldades. Nós não devemos julgar a ninguém, e aqueles que assim se portaram, assim fizeram, merecem nossas orações. E é com esse sentido que nós devemos trabalhar. Evitar atitudes e ações que venham a condenar quem quer que seja. Mas nós temos que falar aqui e incentivar as pessoas a terem força para resistir às suas provações. E quem diz que ele suicidando, o sofrimento dele vai terminar? Nós temos visto nas literaturas espíritas que o suicida vai para o mundo espiritual na esperança de se livrar dos problemas e chega lá e ele passa 10, 20, 30, 50 anos preso ao corpo, vendo o corpo apodrecer, sentindo as dores, sentindo os vermes e um desespero muito maior. Então, o suicídio não é uma porta de saída dos problemas. Muitas das vezes é uma porta de entrada a vários outros problemas. E sem falar das pessoas que estão muito doentes e pedem para ser utilizada a eutanásia, que também é um suicídio. Também é um suicídio. E o que o Espírito pediu aqui para a gente explicar de novo. No caso desse militar que se viu aprisionado e preferiu se autoexplodir naquele momento ali, no momento que ele se autoexplode, ele também leva com ele alguns que se aproximaram dele. Ele esperou que eles se aproximassem para ele abrir a mão e explodir a granada. Provocou uma baixa bastante boa também no exército inimigo. Mas, se ele suportasse todas as situações, todas as injunções da tortura que ele ia passar, se ele suportasse isso... e tinha um detalhe também, que ele tinha que rasgar as cartas que ele tinha dali dos planejamentos de voo, toda uma série de outras situações. Então tinha muitas coisas envolvidas dentro daquele processo, que naquele momento era segredo de guerra que ele tinha que eliminar. E tinha poucos segundos para fazer. Por isso, gente, nós temos que ter muito cuidado para não julgarmos, não condenarmos. E a condição, logicamente, desse militar, quem vai julgar é Deus. A intenção dele naquele momento foi proteger a sua nação e seus colegas. Ele não queria dar cabo à vida dele, simplesmente proteger, já pressupondo alguma fraqueza que ele poderia ter na mão daquelas pessoas fanáticas que ali estavam. Por isso, cada caso é um caso, e nós temos que ter muita frieza para não condenarmos. Não é frieza de ser indiferente. É parar e falar, não sei os trâmites do processo, peço a Deus que abençoe a vida dele, abençoe a caminhada dele, para que ele possa ter encarnações possíveis de reparar os erros e que Deus possa até relevar o seu ato por causa daquele momento de desespero. Letra A. Concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Isso aqui é um fato que tem que ser levado em conta. Mas lembra-se que lá no início foi falado da intenção. A intenção daquela pessoa, naqueles segundos que ele tinha para tomar a decisão, é que é importante. E a cultura dominante do local é outra coisa muito delicada que nós temos que entender. Cada país, cada cidade, cada cidadão, nós temos que ter muito cuidado com a forma com que nós vamos julgar de fora sem conhecer o que está lá dentro. Letra B. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Ninguém vai ficar impune. Ninguém vai ficar fora das provas, das expiações, das experiências necessárias à tomada de consciência. Mas todos nós temos que pensar e ver e rever nossos atos, nossas ações, para sermos mais prudentes e tomarmos atitudes mais maduras, mais amadurecidas perante a consciência cósmica. Questão 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal.
citando aqui no caso, a pessoa está, uma atitude imprudente. A pessoa está na estrada, a velocidade é 110, ele está a 140. Será que a pessoa não parou para pensar nos riscos? Porque as autoridades que criaram o limite de velocidade, eles estudaram. Cada curva tem a sua puxada. Já observaram? Às vezes tem uma inclinação que é quando puxa o carro. Então, os engenheiros que estipularam aqui pode andar até 110, porque está dentro da margem de segurança. Certo? E se estiver chovendo, você tem que reduzir essa velocidade de 110 para 100, para 90, para 80, de acordo com as condições do seu carro, do seu pneu e da estrada. Então, se está na estrada, começou a chover, é a hora mais perigosa. Você tem que reduzir, porque cria uma película sobre o asfalto que a água vai dando uma bolha, ela não lavou o asfalto e também não molhou o asfalto, ela fica sobre o asfalto, certo? Aquela hora é a mais perigosa. Qualquer coisinha, você corre o risco de derrapar. Depois que a chuva foi intensa, que lavou o asfalto, aí você tem um outro fator. Onde tiver diesel entornado, que os caminhões entornam diesel pela estrada, ali é um ponto de risco de você dar uma escapada, e quem já passou por essa experiência sabe que é uma situação muito delicada para você recuperar o domínio do carro e às vezes não consegue. Então, nós temos que ter sempre a mente municiada pelo bom senso e pelas informações. Porque sempre tem aquilo que nos tira o domínio da situação, que nos tira das possibilidades de autodefesa. Muito cuidado. Questão 955. Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Naquela época era muito comum, não sei se ainda é. Obedecem a um preconceito e, muitas vezes, mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever e esse não é um caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza. Em a sua maioria, e na ignorância em que se acham, esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Na época que Kardec escreveu o livro, era muito comum, principalmente na Índia. Hoje, se acontecesse isso, todo mundo ficaria sabendo, né, que as mídias fazem toda uma divulgação das coisas que chamam a atenção. Acho que, graças a Deus, já não existe mais. Mas o interessante é que cumpria um preconceito, muitas contra a própria vontade. Quem vai querer ser queimado vivo em cima do marido? Ou da esposa? Então, não é mais suicídio, porque há toda uma força por trás. E muitas das vezes, se as pessoas não cumprissem o ritual, seriam muito mal vistas dentro da sociedade. Isso aí é uma questão de cultura, né? A cultura vai mudando, os hábitos vão mudando, e aí essas barbaridades vão desaparecendo. Questão 956. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes? Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. No livro Céu e Inferno tem alguns exemplos sobre isso. Em vez de se reunirem ao que era o objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. O ato de matar-se, qualquer que seja o objetivo, é sempre uma falta que você comete contra Deus. E matar-se para tentar juntar aquele que partiu é uma situação muito mais complexa e vai afastar a pessoa do seu objeto ao invés de unir. É preferível esperar o tempo, aguentar a saudade, fazer as orações, que eles sempre nos estarão por perto de nós, com suas vibrações amorosas, com seus sentimentos de amor e de paz. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão, para compensá-los, a satisfação que esperavam. Aí ele coloca aqui as questões 934 e seguintes, que é a parte 4 do capítulo 1, o início desse capítulo.
Então, vai voltar aqui para o início do capítulo para a gente poder rever que qualquer ato de interrupção da vida não vai fazer a gente unir aqueles que partiram antes de nós. Pelo contrário, nos afasta. Porque os suicidas normalmente vão para locais no plano espiritual apropriados às suas condições psíquicas. E aqueles que partem da vida naturalmente vão para outras instâncias no plano espiritual compatíveis com as suas necessidades psíquicas. No plano espiritual, nós nos juntamos por afinidades psíquicas, afinidades das irradiações mentais. Quem vai pelo suicídio fica entre os suicidas, com raras exceções. E quem vai pela morte natural fica junto com seus afins. E aí tem um universo de possibilidades. Lembrando que quando a gente fala vai para o Vale dos Suicidas, com raras exceções, não fique querendo achar que você é a exceção de não ir para lá. Questão 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. As causas são infinitas, as penas são infinitas. Conforme está lá no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, de acordo com a falta, de acordo com a intenção, de acordo com o jeito que as coisas aconteceram, vai ter uma atitude correspondente. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Cada um tem uma pena, cada um tem uma situação, cada um passa por uma dificuldade. E cada um terá uma reparação. Ninguém fica impune. Da mesma forma que cada um vai passar pela experiência necessária. Certa vez, nós conhecemos um médium, um grande médium, e ele tinha uma gastrite terrível, uma terrível dor no estômago. É comum muitos médiums ter dor no estômago, porque a personalidade arsênico-álbum, que tem muita dor no estômago, é um dos remédios que tem uma mediunidade bem ostensiva. E ele detestava a homeopatia. E tinha essa dor no estômago, ele queria uma cura mágica para ele, sem fazer dieta, sem mudar o ritmo de vida. E ele continuou naquele caminho. E as pessoas, então, que trabalhavam com ele, foi perguntar para os espíritos por que ele tinha tanta resistência a se tratar. Foi dito que ele tinha um grande sentimento de culpa. Não quer dizer que todo mundo que tem dor no estômago suicidou dessa forma. Mas no caso dele específico, ele, na vida passada, ele tomou arsênico para suicidar. O arsênico corroeu o estômago dele. Ele nasce com a sensação energética da dor no estômago. E como ele não havia se perdoado, ele fugia de todo o tratamento. Ele queria uma cura mágica. Então ele ficava, quanto mais ele buscasse um tratamento adverso, que não levava a ele a se melhorar, mais dor no estômago ele tinha, mais ele se sentia mal. Então, cada um tem a sua experiência. Não quer dizer que todo mundo que tem dor no estômago, repito, tenha suicidado usando um veneno corrosivo no estômago. Cada caso é um caso. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da força no momento em que é partido. Ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. Então, o espírito e o corpo têm os laços que o prendem. A pessoa que vai caminhando para a morte, os laços vão ficando mais frouxos, vai ficando mais solto, ele vai tendo mais facilidade de se deslocar do corpo. E na hora que morrem, os seus protetores chegam e fazem aquele convite, né? Lázaro, sai para fora. Ou seja, venha. E ele sai do corpo. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem o caso de 5 mortes. Cada uma com a sua particularidade, cada uma com a sua peculiaridade. E é muito importante para a gente entender o que acontece na hora da morte. Nenhum lar é suicida.
Mas a gente tem uma noção. E na série André Luiz tem casos de pessoas que se suicidaram. Tem pessoas que morreram em acidente, que não estavam previstos para entrar naquele avião, naquele ônibus, e morreram. Tem isso também. Os acidentes por acidente. E cada caso é tratado de uma forma, com técnicos que têm toda a experiência para avaliar. Portanto, temos que entender que a pessoa que suicida, ele tem um rompimento muito abrupto. Aí você fala assim, e os acidentes? No caso do carro, você vem na velocidade normal e o outro voando e bate em você. Então, se você foi a vítima, provavelmente você estava no seu processo kármico de morrer no acidente. E aí, você é despertado daquele trânsito, daquele momento e vai seguir seu caminho. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos, ainda está preso ao corpo. Cada caso é um caso, cada caso tem uma história, cada caso tem uma perspectiva e compete aos espíritos superiores que trabalham em nome de Deus avaliar e ajudar cada caso. Estudando a série André Luiz, a gente vai ver que cada um passa por aquilo que lhe é inerente, um conjunto de experiências que ele tem que passar na vida para conquistar a consciência dos fatos e evitar que eles voltem a acontecer em outros momentos. Ele pede para a gente olhar a questão 155 e 165. 155. Como se opera a separação da alma do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. No caso do suicídio, esses laços estão firmes. Portanto, é comum, nem sempre, o suicida ficar preso ao corpo por muito tempo. E certa vez, eu fui a um velório de um jovem que havia suicidado. Eu conversei com a mãe dele, alguns dias antes, no atendimento que a gente tinha feito, e ela falando do risco que ele tinha de suicidar, um problema seríssimo com o pai. Então esse jovem acaba suicidando. E ao chegar no velório, a mãe tinha me autorizado, eu levei ouro metálico num borrifador e chegamos e borrifamos sobre o corpo que estava ali morto. Todos presentes assistiram. O véu que cobria o corpo fez assim. E um espírito falou assim, ele foi resgatado, ele não está mais preso ao corpo. E um outro espírito que queria que ele ficasse preso ao corpo falou assim, eu te pego, desgraçado. E quando eu fui sair para voltar para casa, o espírito falou assim, não passe em momento algum de 60 km por hora. Obviamente, eu obedeci. Não passei de 60. E voltei para casa, tranquilo, sem problema. Fica aí a sugestão. Se alguém morreu de suicídio, isso não é superstição, isso é ajuda energética. A homeopatia, ela trata o perispírito. Se a pessoa suicidou, ele tem sintoma de auro, ele precisa tomar auro. Então, que os familiares de quem suicidou peguem ouro metálico 30, coloquem 10 gotas num borrifador e borrifa sobre o corpo. Vai ajudar o espírito no processo de tratamento. E não vai pensar, então vou suicidar e pedir para minha família fazer isso. Aí você vai com a culpa. Aí você é triplamente culpado. É o crime triplamente qualificado. Pensar no suicídio, planejar o suicídio e achar que vai se dar bem com o suicídio. Certo? Aí temos que ter o cuidado. Nós estamos falando, a pessoa suicidou, os familiares devem tomar essa providência. De preferência, tem que buscar tratar antes, né? Haver a possibilidade de tratar aquela pessoa para que ela não se suicide. A gente está citando várias vezes o auro metálico como tratamento do suicídio. O mês de setembro, normalmente dedicado à valorização da vida, à prevenção ao suicídio. E todas as pessoas que trabalham na valorização da vida, da prevenção ao suicídio, e a gente coloca para eles a questão do auro metálico, eles falam assim, será que a gente vai resolver tudo num passo de mágica? Mas, normalmente, essas pessoas querem um passo de mágica com a técnica deles. E não querem pensar em uma técnica nova. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. E se as pessoas têm sentimento suicida, procure um bom homeopata, converse com ele abertamente, e se for necessário, procure também um apoio de um psicólogo, de um psiquiatra, mas
não deixe de tomar homeopatia. Não deixe de procurar ajuda para que você se defenda de si mesmo, porque a gente sabe o quanto é forte o impulso de suicídio, o impulso suicida em quem tem sintoma de auro. A gente sabe por experiência própria. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente? Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. De novo, Obreiros da Vida Eterna, estudem esse livro, leiam do início ao fim, meditando, refletindo, que ele vai levar a pessoa ao entendimento de como se dar esse processo. Cada caso é um caso e sempre tem assistência dos técnicos em desencarnação. E no caso do suicida não vai ter esse apoio. Vai ter o amparo dos espíritos que protegem o Vale dos Suicidas. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, o perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário se opera gradualmente com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápida, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. E ele vai descrever aqui vários outros tópicos, vários outros pontos importantes, a gente só pegou uma parte essencial para que desperte a curiosidade da pessoa para estudar um pouco mais. E a gente vai vendo que a ajuda que os espíritos dão no processo de desencarnação vai fazendo com que a pessoa vai se libertando gradualmente até que se consume o desligamento, que às vezes se dá completamente depois de 72 horas. Portanto, na maioria dos cemitérios, tem um departamento espiritual acima do mundo físico para terminar o desligamento de alguns. Porque muitos são bem preparados antes para esse desencarne. Certo? E o processo de desencarne natural tem uma infinidade de processos e de técnicas para desligar a pessoa do corpo e para resgatar aquele espírito. Assim também como nos suicidas. 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Nem o ser espírita, eu estou sem problemas ao desencarnar. Se eu estiver com consciência culpada, se eu estiver cheio de vícios, cheio de tendências ruins, eu me complico. Se eu estiver voltado para o bem, estiver fazendo a caridade, em sintonia com os meus protetores, eu me descomplico no desencarne. Então, é questão de fórum íntimo, para os espíritas não se acharem o bambambam da história. Agora, conhecer a doutrina espírita vai fazer uma influência muito grande. Boa, se você teve uma vida boa. Ruim, se você teve uma vida ruim. Boa, se você tem um desencarne natural. Ruim, se você tem um desencarne antinatural. Portanto, a questão fica bem ampla na expectativa da interpretação e da ação que conduziu à morte. Por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Eu lembrei agora de dois fatos importantes. Bom, vamos no primeiro. A questão da hora da morte. No livro Céu e Inferno, os espíritos felizes
e eles desencarnam alguns minutos depois. É importante que o espírita estude o livro O Céu e o Inferno. Alguns minutos depois, ele está livre, inclusive para passar uma mensagem. E às vezes eles falam assim: agora eu preciso me repousar, refazer para depois vos comunicar com mais segurança. E tem uma passagem que chama Um Médico Russo. O médico estava em Moscou, nos seus transes finais, quando Kardec pensou nele, que o Kardec conhecia a história dele, de uma pessoa muito boa, muito caridosa. Quando pensou nele, ele veio dar comunicação. E fala que ele havia acabado de desencarnar e escutou Kardec pensando nele e foi lá incentivar Kardec a continuar com o trabalho, com a obra, que ia ajudar muita gente, que seria fundamental para a evolução dos seres humanos. Então é importante nós entendermos isso. E quando ele fala assim, quando a gente acorda de um sono que a gente não sabe onde está, eu lembro que eu tinha entre 7 e 8 anos, e ficou muito marcado para mim, me deu sono à tarde e eu dormi. E era uma tarde assim que tinha chovido bastante, e depois estiou, veio aquele solzinho gostoso, de um final de tarde, não muito já temperado ali de março. Eu acordei achando que era de manhã cedo. E comecei a querer colocar o ritmo de vida como se fosse fazer de manhã cedo. Que eu tinha minhas obrigações que tinha que fazer para sair para a escola. E a minha mãe falou, não, é de tarde, são 3 horas da tarde. E para minha cabeça, era de manhã cedo. Minha mãe olhava o relógio e falava, seu relógio está maluco, seu relógio está parado. E a minha mãe foi ficando nervosa com aquilo, eu querendo fazer as coisas, e meus primos rachavam de rir da minha situação, e eu não voltava para a lógica da realidade. Foi uma experiência bastante marcante, que até hoje eu lembro. E num dado tempo, dentro de uma das obrigações que eu tinha que fazer, que era mudar os cavalos de pasto, que era abrir uma porteira e abrir outra porteira, e eles passaram de um pasto para o outro. Eu fui lá para passar, eles já tinham sido passados. Então eu tinha que fazer o caminho oposto, voltar em vez de mandar de A para B, de B para A. Aí quando chegou ali que eu fui pensando, aí uma prima falou assim, tá vendo como você tá maluco? Agora você tem que fazer o serviço que é de fazer de tarde, não de manhã. E eu fiquei muito bravo quando ela falou, você já tá maluco. Coisa de... peraltice de criança. Aí eu parei, voltei, minha mãe foi e me deu um café quente. Aí eu acabei de acordar, acabei de pensar, fiquei ainda o resto da tarde meio confuso naquele dia. E como eu lembro disso até hoje, quando ele fala, sempre que eu leio aqui, eu lembro dessa situação, desse sono, ao acordar meio extremamente confuso com aquela situação. Bom, vamos em frente. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa é, por esses compreenderem imediatamente a posição em que se encontram. E um detalhe muito importante aqui. Então, quanto mais você é espiritualizado, quanto mais você entende que existe a vida espiritual, mais rápido vai ser se despertar, mais rápido vai ser você interagir com você mesmo e com o meio onde você está. Então, aquele período de perturbação, você não sabe se está acordado, se está dormindo, se é de manhã, se é de tarde, já não vai existir com tanta intensidade como se você não conhecesse nada da vida espiritual. E às vezes, para conhecer da vida espiritual, não é necessário ser espírita. É importante que você tenha uma boa vivência moral, que aí você vai começar a ter sonhos que vão te orientar, que vão te instruir, conforme o livro O Brilho da Vida Eterna, que existe. Essa preparação para a morte existe em todas as religiões. Olhem o livro O Brilho para a Vida Eterna, assim como existe em todos os países do mundo. Senão viraria uma bagunça total. Tá certo? E um caso que eu achei interessante, eu tenho uma tia-avó que ela sempre falava assim, eu sou católica apostólica romana. E 2 de suas filhas eram espíritas, iam assistir a palestra, chegavam, contavam para ela da palestra, como que foi, do que foi falado. Ela ficava naquelas cadeiras chamadas cadeira de preguiça, naquelas que tem uma balancinha, que o pé é tipo aquela base do trenó, que a pessoa senta nela, ela fica balançando. Ela ficava ali, ela tinha muitos problemas de saúde, vai bem enfraquecida. E a filha dela falava aquilo com ela, falava assim, meu Deus, como podem acreditar nas coisas tão absurdas dessa? Mas se for verdade. E assim ela ia fazendo todas as suas reflexões naquilo que ela ouvia. Ao desencarnar,
ela se depara com o hábito de freira dentro de um convento. E ela chega para a freira mor e fala assim: espera aí, eu tive 12 filhos. E como que eu estou com a roupa de freira aqui dentro desse convento? Aí a freira falou assim: se você já entendeu isso, conversa com aquela lá. E aí ela foi conversar com a outra freira levou ela para uma sala, conversou. Falou: tem 2 motivos. Ou você entende que você abandonou seu corpo físico, você está no mundo espiritual, ou você vai precisar de ir conversar com algum médium. Você tem parente médium, você conversa com eles para te esclarecer. E, passado um tempo, ela aceitou que tinha morrido realmente, ficou junto com aqueles espíritos que já tinham entendimento disso, e ela não queria abandonar o hábito de freira, aquela roupa de freira. Então ela foi para um grupo de espíritos que pensavam assim. Depois ela veio, passou as mensagens através desse parente que é médium, e procurando mostrar para a família o tamanho, a importância do perdão, a importância de vivenciar a doutrina espírita. E com isso, ela passa a trabalhar em equipes que têm essa função de esclarecer espíritos após a morte, principalmente aqueles que tinham uma ligação muito forte com a Igreja Católica. Ela trabalha na equipe da Joana de Anjos. Então, cada um tem a sua experiência a passar e a vivenciar. Logicamente que o comentário que a gente fez sobre o médico russo e sobre a minha tia-avó são pessoas que morreram naturalmente. Quando morre pelo suicídio, as coisas são bem diferentes. E aí, varia de pessoa para pessoa e não é bom o suicídio. Isso tem que ficar bem claro. Então, vejamos. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que, assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústia e de horror. Estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Portanto, não há vantagem nenhuma em interromper a vida. Fugir da realidade, fugir das dores, fugir das humilhações que porventura julga-se ocorrer, tudo tem que ser bem pensado, bem planejado, para que a gente haja com amor, com respeito, com responsabilidade frente às situações que a vida coloca para nós. Não é geral este efeito, mas, em caso algum, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia, de um modo ou de outro, a culpa em quem incorreu. Assim é que certos espíritos, que foram muito desgraçados na Terra, disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais resignação. E a tendência da pessoa suicidar naquele período que ele suicidou antes é tão intensa que as reencarnações são preparadas para que ele morra sempre antes, naquela data, até que ele se desfaça daquela ideia, daquele remorso. Isso dá um trabalho muito grande para os protetores. Portanto, conforme ele mostra ali, a pessoa teve uma encarnação extremamente desgraçada, ou seja, cheia de dores, cheia de tormentos, cheia de sofrimentos, cheia de perturbações. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontraram. Tentou se livrar de uma decepção, caiu em outra. Tentou fugir da vida, descobriu a plenitude da vida. Só que, do outro lado, não tem como a pessoa se sair daquela situação muito fácil. Até porque é natural no ser humano, é íncito no ser humano, ter dificuldade ao auto-perdão e, principalmente, perdoar o outro. Nós temos que estar atentos também, porque tem determinadas situações que nós ajudamos a provocar. Certa vez, onde eu morava, tinha um rapaz que namorava a minha vizinha. E o pai dele era muito rígido. E esse rapaz, ele tinha pego o carro do pai e ele bateu o carro do pai. Aí ele ligou para o pai, comunicando o ocorrido, e o pai falou assim: quando você chegar aqui eu te mato. Aí ele falou assim: não precisa, pode deixar que eu mesmo faço isso. E deu um tiro na cabeça e se suicidou.
Então nós temos que estar atento que em momentos difíceis nós temos que estar serenos. Nós temos que respirar, pensar no que vai falar. Porque é lógico que aquele pai não ia matar o filho. Ele estava zangado, ele falou daquela forma com ele. Então, nós temos que compreender o valor da vida humana. O carro você pode adquirir novamente, né? Vai ser uma situação às vezes de sacrifício, mas é algo que você pode adquirir novamente. Agora, a vida de um filho é uma coisa que não tem preço. Então, nós temos que estar atentos às palavras que nós falamos para aqueles que estão à nossa volta, que também pode provocar um suicídio. Direto ou indireto, né? Exato. E aí, no caso, era o momento de desespero daquele filho. E às vezes a pessoa não se suicida. E o problema é de carregar armas também, né? Ter armas. O problema é que às vezes a pessoa não se suicida matando o corpo físico, mas fica com aquela marca traumática de um conjunto de ações que leva até para além túmulo. Causa também grandes transtornos para a alma. Nós temos que procurar aqui na Terra nos autoeducar, que é uma tarefa difícil e cada um tem o seu mapa. Não tem um mapa pronto para todos nós. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio, como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Porque não é livre o homem de pôr termos aos seus sofrimentos. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, ao contrário, é o que se dá, como Nolo ensina, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. O Espiritismo, através das comunicações mediúnicas, traz para nós esclarecimentos do que é a vida no plano espiritual, como é a vida no plano espiritual. E aí, mostra o pós-morte de uma pessoa que morreu naturalmente, com a consciência tranquila, outros com consciência pesada, uns com conhecimentos espíritas, outros sem conhecimento espírita. Todos passam pela vida, caminham pela vida com as suas responsabilidades. Todos passam pela vida, caminham pela vida com as conquistas que se impôs a si mesmo. Façamos a reflexão, procuremos sempre valorizar a vida, procuremos sempre ter amor e respeito por todas as situações que a vida nos coloca. Passamos por momentos difíceis, mas Deus, às vezes nesses momentos, nos carrega no colo. Momentos de prazer, nós nem lembramos de Deus muitas das vezes. Nem de falar, Deus, muito obrigado por esse momento de prazer. Apenas desfrutamos. Aprendamos a valorizar os bons momentos agradecendo a Deus e os maus momentos pedindo ajuda a Deus. Porque Ele sempre está pronto para nos ajudar. Principalmente quando nós temos que nos superar moralmente. Nos superar para o crescimento espiritual. Parte 4 das penas e gozos futuros, capítulo 2. Nada, vida futura. Intuição das penas e gozos futuros. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Natureza das penas e gozos futuros. Penas temporais. Expiação e arrependimento. Duração das penas futuras. Paraíso, inferno e purgatório. E ali, nós vamos fechar o último capítulo do Livro dos Espíritos, trazendo-nos informações importantes quanto ao futuro, coisa que nós não fomos muito afins de fazer. E no site da FEB Editora você encontra este e muitos outros livros. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, ajude-nos a divulgar. Se tiver alguma dúvida ou alguma crítica, coloque nos comentários, sempre mantendo o respeito, mantendo os padrões crísticos de relações e inter-relações entre os seres humanos. Muita paz, muita luz e que Jesus esteja sempre nos envolvendo e nos abençoando. Que as bênçãos de Jesus possam envolver os nossos lares.
Bons estudos.